Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma edição da Arena Office, com patrocínio da Cavalete, direto aqui da Expo Revestir. Eu sou o Omar Carvalho, talvez você não me conheça, o que é justo. Agora, se vocês não conhecerem essas pessoas que estão aqui do meu lado, pelo amor de Deus, né? Fernando Brandão, Olegário Vasconcelos, prazer estar aqui com vocês. Para mim é uma honra, né? É uma frase feita, mas para mim é uma honra estar aqui. Já conversamos algumas vezes. Sejam bem-vindos. Obrigado pela oportunidade. Bom, não sei o que a gente pode começar, que a gente estava falando tanta coisa interessante, mas eu já queria deixar a pergunta final e eu espero não esquecer, para vocês irem pensando, qual é o quê de pecado da arquitetura? Calma lá, a gente vai chegar lá. Você acha que eu esqueci daquele tema? Não esqueci, não. Não, aquele tema é recorrente. Vocês já deram uma volta ou conseguiram caminhar alguma coisa aqui da Expo Revestir? Bastante. Isso daqui está... Cada ano eu fico imaginando o que eles vão conseguir inovar no ano seguinte. E é impressionante como eles fazem o dever de casa, as empresas fazem o dever de casa. E o que chamou a tua atenção? Tudo, principalmente essa questão de sustentabilidade. Você percebe que isso daqui virou um objetivo, né? Nós podemos chamar de mundial, mas a indústria especialmente toma um cuidado especial em focar, poder usar novos materiais que tenham produtos reciclados de PET, de tudo. Você mencionou a questão do plástico, né? O que você tem visto de bacana? Bom, hoje nós vimos na Cavalete, tecido da Cavalete, que é praticamente metade plástico reciclado de garrafa, né? Nós tivemos numa outra empresa chamada Lady, que faz produtos acústicos também, com um produto que está praticamente revolucionando a parte de coisa de absorção acústica e que hoje ele está tão bonito que, como revestimento, é uma coisa que entra com um peso significativo na parte de arquitetura corporativa, especialmente. Fernando, antes de você falar o que chamou a tua atenção, você falou uma frase que ficou na minha cabeça, e não é o que do pecado da arquitetura, resultar em lixo é um erro de design, e a gente está falando de sustentabilidade. Ainda a gente vê muito resíduo sendo gerado? Muito. Principalmente na construção civil, né? Mas eu acho que isso está mudando, pouco a pouco vai estar mudando. Não existe mais a possibilidade de você desenvolver um produto e botar ele no mercado sem que ele seja ecológico, sustentável. É um fracasso anunciado se você fizer isso. Não pensar nesse assunto. Lixo ainda não é uma preocupação consequente desse desenvolvimento de produto, né? Mas eu acho que é uma coisa que tem de ser pensada daqui para frente cada vez mais sério, sabe? Uhum. Vai se desenvolvendo produtos, mas as embalagens são exageradas, não são biodegradáveis, não são esse pós-venda ou a venda dos produtos reciclados, ele tem de ser empacotado da mesma forma, com o mesmo raciocínio. É uma coisa curiosa que eu lembrei, conversando com uma pessoa aqui no Arena, que antigamente a gente media nível de atividade econômica pela produção de papelão ondulado, né? Ainda é assim hoje. Ainda é possível. Ainda é assim? Jesus, seria um momento de estar se repensando isso. E para falar em repensando, tem alguma coisa aqui que está te fazendo repensar em alguma coisa que está chamando a tua atenção? Então, eu sempre faço uma reflexão sobre substituição das matérias-primas naturais e a substituição pelo fake. Enquanto isso é válido, quanto as pessoas percebem que é fake ou não. Hoje você tem porcelanatos que parecem madeira. Você tem revestimentos de cerâmicos que parecem granito. Você tem plástico imitando madeira. Imitando ferro.
Veio para ficar essa ideia. Se você não avisa, se você não põe a legenda, as pessoas não percebem que não são. Levando o gato pro lebre. A minha lebre, reflexão é se está valendo ou não. E cada vez mais eu passei muitos anos, eu tenho um escritório na China, em Xangai. E a China é o centro mundial do fake. E eu aprendi lá que convive-se muito bem com as alternativas para os produtos naturais, sabe? Então, cada vez eu me convenço, por mais que eu tenha esse princípio ético, idealista de estar próprio da natureza, de usar, de perceber materiais naturais, eu tento me convencer que o fake é bom para o nosso mundo natural. Entendi. Legal, você falou da questão do plástico substituir a madeira, mas aí eu queria falar uma coisa que talvez seja importante nos projetos, quando se fala de imobiliário, não substituir em alguns momentos a madeira, porque dependendo da empresa em que você trabalha, numa reunião e do gestor que você tem que bater 3 vezes na madeira a cada frase que o indivíduo solta também, né? E falando nessa questão do gestor, assim, não adianta a empresa ter um belo ambiente se a liderança é uma droga, se a cultura da empresa não está de acordo com o que o projeto diz, comunica. E a gente fala muito disso hoje, né? Da questão dos novos espaços, da importância disso. E eu até mostrei para vocês uma matéria de 2013 de uma revista da qual eu era o editor. Tinha até um projeto teu, da Casa Cor, que tinha um espaço office, e o título era Vida Nova no Trabalho. Então, assim, não apenas na questão em termos de design, do que é o interior, mas também em relação ao novo o colaborador que ia para lá. Essa toada, né, de sempre pensar nas pessoas, né? Poxa, vamos fazer negócio para as pessoas, vamos fazer os projetos para as pessoas. De fato, isso tem se mostrado como verdadeiro ou muito mais como discurso? É um discurso. Quase vazio. Com certeza, a pandemia houve um corte e as pessoas pensaram muito a respeito de formas de se trabalhar. Mas passou, já faz um tempo já da pandemia, está se voltando ao que era antes da pandemia. Vamos trabalhar no escritório, ninguém mais trabalha em casa. Então, tabus criados por uma necessidade de uma situação de época, as pessoas estão retornando para o que existia, né? Mas eu acho assim, o discurso eterno da humanidade é sobre a humanidade. É inevitável, né? Por mais que fala-se inteligência artificial, tecnologia, o foco são as pessoas. Né? Tudo isso, a razão são as pessoas. E deveriam continuar sendo. As pessoas. O valor humano é o principal fator de valorização da vida da gente. Agora, legal, a gente estava falando um pouquinho, mas também, agora colocando no lado do cliente, né? Assim, acho que é importante. Felizmente, a gente até tem empresas ou algumas ações que acabam, de fato, sendo para as pessoas. Até você comentou que é importante hoje você ter um ambiente para o pessoal poder ir para lá, né? Sair de casa e ir para lá. Sim. E que não adianta ter um ambiente árido, né? Mas também, assim, tem a questão da biofilia, que tem, às vezes, algumas coisas que é muito oba-oba. Cada vez você tem que deixar a pessoa mais à vontade dentro do ambiente de trabalho dela. E vale tudo, desde estender uma rede, né, até você levar o seu peixinho para fazer companhia para você. O importante é que você tenha essas possibilidades, apesar de toda a tecnologia está cada vez juntando mais as pessoas. E depois da pandemia isso daqui ficou cada vez mais evidente, porque você vê gente, tá um no aeroporto, no celular, tá outro em casa, o filho está correndo atrás da câmera lá e ele está fazendo reunião com você, o outro está no escritório de terno e gravata. O importante é que exista uma comunicação e essa sinergia está aumentando cada vez mais. Então eu diria que esse nome sinergia é o que é o mote do 2026.
Tá. né, da atualidade. Você cada vez está em situação mais sinérgica. Eu já vi, eu tenho certeza que vocês também já fizeram reunião no carro esse ano. Eu já fiz reunião no carro esse ano porque não tinha outra opção. De alguma forma, você está preso no trânsito, você precisa conversar, decisões precisam ser tomadas, né? Você precisa tomar uma série de atitudes, você acaba fazendo de dentro do carro. E funciona. No final das contas, o importante é você poder ter essa sinergia e essa conversa todinha, né? Agora, a gente falou de biofilia, né? Então assim, é importante também ter esses dentro desse ambiente, permitindo justamente o que é híbrido, o que é só presencial. O que vocês veem, por exemplo, de fake? Então, por exemplo, um plástico, né, que imita madeira. Ele vai ter o mesmo impacto do tipo de conectar o usuário, de conectar o colaborador, porque o usuário pode ser usuário de qualquer coisa, né? Não necessariamente de trabalho. Vai ter o mesmo impacto de repente ele fala, putz, madeira, natureza, ou de repente o cara sabe que aquilo é de plástico, fala, funciona. Posso dizer, a tecnologia está tão grande, tem uma empresa aqui, acho que é Arcos o nome dela, os produtos dela que imitam madeira são tão sensacionais que o pessoal está preferindo usar Arcos do que... Primeiro, a manutenção vai ser muito menor, né? Segundo, você está protegendo um monte de florestas usando o produto dele. Depois, terceiro, fica lindo aplicado, fica excelente. Então as coisas estão... É o que o Fernando está falando lá sobre Xangai, né? Você chega lá, você entra na vibe do fake, e o fake tem muita coisa de bom, traz... E no cerne de toda essa discussão, o natural é caro. Então a tecnologia barateia essa relação, apesar de falsa, mas ela é perceptível. Se você não toca, está valendo, que é o piso de madeira, né? Se você, é uma questão de percepção só, né? E tem sempre o Me Engana que eu gosto, né? Falar né, e Me Engana que eu gosto, é a história do... Todo mundo fala sobre os Estados Unidos dominar comercialmente o resto do mundo, etc, etc, etc. Não, mas isso tudo foi feito em cima justamente do fake, do cinema, que é uma coisa que... soft power ali... Não é, o cinema está no mundo inteiro. Se você for para a China, vai ter alguém vestido de Elvis Presley lá. Se você for para a Índia, tem um cara vestido de Elvis... O que é isso? É o cinema. Esse mundo do som e do entretenimento que o Walt Disney, né, conseguiu fazer. Quem não gosta da Disneyland? Me mostra uma pessoa e fala assim, eu levei esse fulano lá na Disneyland, não gostou. Ainda bem que nós temos um espécime aqui pronto para dar o depoimento dele sobre a questão. Diga. Sobre a Disneyland. Eu não gostou da Vira a Disneyland. página. Vamos virar a página. Não gostou da Disneyland. Gostou do Epcot. O dia que eu cheguei no Epcot Center, eu falei, nossa, o que é isso? Cada um com suas experiências, né? Mas sabe, eu projetei um escritório com muita planta. As plantas morriam. As pessoas não regavam, não cuidavam. Até que um dia me encheu o saco e falei, vamos botar planta de plástico? As pessoas acham que o jardim é lindo. Nossa, que bonitas são as plantas. E faz o mesmo bem. Quando você... Cores tão vivas, né? Engana que eu gosto, as pessoas estão sendo enganadas que aquilo é um jardim, mas a percepção como se diz, sensorial de que aquilo é um verde verdadeiro. E faz bem essa percepção. Assim, me engana que eu gosto, me engana que paga, que eu te engano que te trabalho, né? Outra coisa que eu ia citar, em toda essa discussão a respeito de modismos e maneiras de se trabalhar, tudo é válido, tudo é bom, desde que dê lucro para a empresa. Esse no final, a linha final do balanço. Ou dá lucro, ou
a empresa deixa de existir também. Exatamente. Mas precisa saber dosar isso, né? Porque justamente talvez essa seja a maior pergunta que existe na atualidade, né? Com essa inovação toda essa ciência que nós temos, etc. Papapá. Como é que eu estou balanceando isso daqui em termos pessoais e como eu estou balanceando isso em termos do coletivo? Quando eu falo pessoais, eu estou falando de família, de lazer, de coisas que você faz, né, para o seu prazer pessoal. Porque a tendência de tudo está muito misturado hoje. Você está trabalhando, né, no café da manhã, no almoço, de noite, você está assistindo um filme, você vê alguma coisa que interessa para o seu trabalho no filme, você para o filme, vai lá no celular e vai pegar, porque isso me lembrou que eu posso usar isso daqui. Está todo mundo misturado. Então, eu diria que a pergunta hoje é essa, assim, o que é prazer de fato, o que é lazer de fato, né? O que é obrigação e o que é contribuição. Perfeito. Não é? A gente está chegando no final e eu queria pegar um gancho, um prazer, só para provocar. Qual é o quê de pecado da arquitetura, gente? Boa pergunta. Pecado é fazer coisa ruim. Ótimo. Esse é um pecado mortal. Tá certo. E a gente está cheio de coisa ruim por aí. Como é que a gente se redime disso? Olha, como redimir de fazer coisa ruim. Pensando no bom, né? Os arquitetos precisam se tornar intelectuais do espaço físico, do espaço à nossa volta, sabe? Pensar conceitos, construir repertório, construir vocabulário, para poder assistir o cliente da melhor forma e aconselhar o cliente da melhor forma, né? Acho que estudar é um bom caminho para melhorar isso. Eu diria que é a fluidez, né? A fluidez na arquitetura. E quando eu falo de fluidez, eu estou falando de formas livres, né? Sair um pouco da caixinha no sentido do quadrado e pensar em algo que a arquitetura do século passado trouxe para a gente, com essa monte de possibilidades que tinham, e que hoje tendem a voltar para o quadrado por causa da tecnologia e de tudo mais. Eles já querem. Aliás, diga-se de passagem, né? A tecnologia hoje permite fazer o que quiser. Hoje em dia nós temos impressora de arquitetura, 3D, em escalas monumentais, que se quiser faz a coisa curva, faz em caracol, faz do jeito que você quiser, né? Mas ainda existe, eu acho, uma tendência à indústria da construção em querer fazer a coisa quadrada, que não precisa mais. Não precisa mais. A gente poderia ficar aqui a tarde toda, mas você me pegou, você me quebrou. Porque eu estava tentando juntar todas as minhas parcas referências freudianas, lacanianas, Foucaultianas para discutir o pecado da arquitetura, o que é de pecado, mas tudo bem, a gente conversa isso depois num outro happy hour, numa outra conversa. Fernando, muito obrigado, Olegário, muito obrigado. Obrigado, Guma. De coração, sempre um prazer estar conversando com vocês. Prazer vir aqui com vocês. E muito obrigado a você que nos assistiu aqui na Arena Office, direto da Expo Revestir, com patrocínio da Cavalete. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, faça isso. E aí, quando você for deitar no íntimo da sua casa, do seu coração, reflita. Qual é o quê de pecado da arquitetura? Até mais.